Bom dia a todos, que a paz de Jesus cada vez mais faça parte da sua vida, você que está me assistindo. Meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus e sirvo a Ele na Igreja de Cristo, que se reúne na cidade de Guarulhos, no bairro dos Pimentas. E mais uma vez eu chego com a palavra de Deus, para nós meditarmos um pouquinho em mais um texto. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, o nosso tema de hoje, o caminho de Emaús, um texto bastante conhecido, mas que sempre enriquece os nossos corações, as nossas vidas. E eu vou ler o versículo 21 ao versículo 24 de Lucas 24. 21 a 24. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Nós estamos aqui ouvindo as palavras de Cleopas e mais um outro discípulo, que a Bíblia não relata o nome. Pessoas que, como os demais, passaram 3 anos seguindo o carpinteiro Nazareno. Durante aqueles 3 anos, as palavras do carpinteiro, as palavras de Jesus, tinham tocado muito o coração dessas pessoas. A esperança de uma vida melhor, talvez até erroneamente pensando livre do jugo romano, os milagres incríveis de Jesus, mortos ressuscitados, aleijados curados, cegos enxergando, pães multiplicados, tudo isso fizera com que Jesus tinha se tornado um solo firme, onde aquelas pessoas poderiam colocar seus sonhos, a sua esperança, os seus pés. Mas o sonho de 3 anos parece que estava desmoronando. Cleopas e seu companheiro de viagem, eles estavam indo de Jerusalém para uma cidade chamada Emaús e conversando sobre o ocorrido, nós vemos o quê? Sim, eles reconhecem, Jesus era um bom homem, um profeta, mas não passava disso. Eles talvez estivessem se lembrando da maneira indefesa como Jesus se portara diante de Herodes, diante de Pôncio Pilatos. Como boa parte do tempo ele ficou calado durante o seu julgamento. E talvez em especial ele estivesse se lembrando das 7 frases ditas por Jesus enquanto estava na cruz, talvez a mais dramática. Deus meu, por que me abandonastes? O que fazer depois que um sonho, que a esperança vai embora? A ideia é voltar. E eles estão indo para a cidade de Emaús, talvez pensando na ideia de que, a partir daquele momento, com a esperança desfeita, eles vão voltar para seus familiares, para os seus afazeres e continuar a vida. Mas o texto de Lucas 24, inclusive eu sugiro aos irmãos, a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que leia todo o texto, mostra que de repente um estranho se aproxima. E ele pergunta: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E o texto diz que eles pararam. Inclusive, o texto fala que eles pararam tristes. Talvez porque fosse um assunto que estava ainda doendo muito, fazia pouco tempo, apenas 3 dias, que Jesus tinha morrido. Eles não têm como deixar de transparecer a tristeza, inclusive Cleopas até fala: mas será que você é o único morador em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E o estranho viajante diz: quais? E eles despejam toda a sua tristeza, toda a sua decepção
que a morte de Jesus causara, que são os textos que nós assim acabamos de ler. Sim, eles continuam achando que Jesus era sim um bom homem, que ele fez coisas extraordinárias, mas que provavelmente ficou somente nisso. O texto diz: nós esperávamos. O pretérito imperfeito do indicativo se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado. É como se essa palavra esperávamos demonstra decepção, frustração, mas ainda há um pequeno fio de esperança, especialmente por causa dos acontecimentos ocorridos quando as mulheres foram até o túmulo de Jesus. Eles dizem: já faz 3 dias, mulheres foram ao sepulcro, não viram seu corpo, até disseram ter visto anjos, e esses anjos inclusive falam que na verdade Jesus não morreu. Morreu, mas ele vive assim. Porém, nada mais aconteceu. E pela reação deles, nós vemos que a esperança está indo embora. Chama atenção a reação de Jesus no versículo 25. Jesus diz: então ele lhes diz, Jesus, que eles não sabiam, diga-se de passagem, que era Jesus, para eles era um estranho, era um viajante com eles. No versículo 25, ele diz: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O mestre abre a mente deles, relembrando as Escrituras Sagradas, e de maneira paciente, ele vai explicando, desde Moisés aos profetas, que o problema deles é que eles tinham uma ideia errada do que aconteceria com Cristo. O Cristo viria sim em poder, mas ele passaria por sofrimento antes da sua ressurreição. As palavras de Jesus confortaram aqueles homens. E no versículo 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Ele, de propósito, Jesus é interessante, de propósito ele faz menção. Versículo 29. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Aquele homem, ainda não reconhecido por eles, disse-lhes coisas que provavelmente tocou nos seus corações. Tanto que eles não querem que o homem vá embora. Eles querem que ele fique com eles aquela noite. E no versículo 30 diz: e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Provavelmente aquilo fez eles lembrarem, talvez, tantos momentos em que Jesus tinha partido o pão. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava a Escritura? Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, ou seja, a Pedro. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Eles dizem, quando Jesus desapareceu, porventura o nosso coração não ardia, provavelmente ardia de esperança, provavelmente aquela frustração, aquela desesperança, aquele sofrimento dos 3 dias. As palavras daquele homem, depois reconhecido como Jesus. E eles não tinham outra coisa a fazer. Voltaram para Emaús, voltaram para Jerusalém, mais ou menos distante 11 quilômetros.
Voltaram porque algo importante estava acontecendo. A esperança voltou, a fé se reanimou, a boa nova continua sendo a boa nova. Jesus ressuscitou, venceu a morte. E isso dá para eles o sentido maior de vida. No tempo que me resta, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, esse texto é bem conhecido, mas eu queria falar algumas lições que nós podemos tirar dessa história dos discípulos de Jesus indo para Emaús. Ele é repleto de ensinamentos para nós que estamos desse lado da cruz. Eu quero tirar várias lições. Primeira lição que quero colocar para nós nessa manhã de quarta-feira é que todos nós que estamos seguindo a Jesus, também como discípulos dele, ou passamos, ou estamos passando nesse momento, ou vamos passar por um momento em que nossa tendência será ir para o caminho de Emaús. Aquela decepção, aquele momento de tristeza, aquela perda, tudo pode fazer com que a gente pare e queira simbolicamente voltar para o caminho de Emaús. O caminho de Emaús representa o retorno ao que fazíamos antes de seguir a Jesus. Ele nos deu um novo estilo de vida, um novo sentido para a vida. E Emaús representa a volta. A volta, quando estamos decepcionados. Caminhar para Emaús é fazer as coisas do nosso modo, pois pensamos que do modo de Deus não funciona. Caminhar para Emaús é usar, assim, de outras maneiras de viver. Caminhar para Emaús é deixar de seguir o ensino de Jesus e passar a seguir outros ensinos. E sabe uma coisa? Na realidade, não foram apenas esses dois que foram para o caminho de Emaús. Todos os discípulos de Jesus. A gente vê Maria Madalena desesperada na entrada do túmulo. Nós vemos os apóstolos escondidos, com portas trancadas, com medo dos judeus. Nós vemos Pedro sofrendo, com certeza, por ter negado o seu mestre. Eles ouviram de Jesus que haveria a ressurreição. Jesus várias vezes falou para eles: eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Mas a decepção, o sofrimento foi tão grande que nada disso fez com que eles lembrassem. Às vezes, uma doença pode fazer a pessoa abandonar Jesus e buscar outros recursos. Às vezes, o desemprego faz com que a pessoa abandone os valores de Jesus e passe a querer ganhar o pão de cada dia de uma maneira até incorreta, porque deixou momentaneamente de confiar no Mestre. Emaús é a estrada da falta de fé. Quando nos esquecemos das verdades encontradas nas Escrituras Sagradas. Uma pessoa que está a caminho de Emaús, ele está apenas existe um fio de fé o sustenta. Apenas um fio de fé o sustenta, mas ele está a ponto, como aqueles dois homens, de deixar a sua fé para trás e voltar para a vida que vivia antes. Lição número 2. Porém, quando estamos a caminho de Emaús, pode ter certeza, Jesus, o Senhor, sempre vai ao nosso encontro. Ele fez isso com Maria Madalena, quando ela estava chorando em frente ao túmulo. Ele fez isso com esses dois discípulos que estavam indo para Emaús. Ele fez isso com Pedro, o próprio texto fala, ele já apareceu para Pedro, que com certeza estava sofrendo não somente a morte de Jesus, mas a própria atitude dele de negar o seu mestre. Sabe, estar no caminho de Emaús faz parte da minha e da sua condição humana. Não existem super cristãos, não existem super seguidores de Jesus. O que existem são pessoas falhas que um dia entregaram suas vidas a Jesus e ele inclusive aceitou com todas as imperfeições que nós temos e começou a transformar e a trabalhar em nossas vidas, mas a transformação total será só lá no céu. Hoje Jesus ele tem uma maneira especial de ir ao nosso encontro quando estamos no caminho de Emaús. Tenha certeza, sempre aparece um irmão, uma irmã que vai tentar animar a nossa fé. Quantas vezes
Eu penso na minha vida. Quantas vezes nesses meus 32 anos de vida cristã, eu já estive, às vezes, rumo a caminho de Emaús, no sentido de desanimado, desesperado, preocupado, sem esperança. E quantas vezes Deus enviou um cristão, um discípulo, um pequeno Cristo, para animar a minha fé. Jesus nos ama. A nossa salvação começa em fé e termina em fé, como diz Romanos capítulo 1, versículo 17, porque o justo de Deus viverá pela fé. Então, número 1, todos nós passaremos pelo caminho de Emaús. Número 2, quando nós formos lá, o Senhor vai junto. Ele vai junto. E hoje a maneira que ele mais gosta de ir junto é quando ele utiliza um filho dele, um discípulo dele, para nos animar. Número 3, somente as palavras de Jesus para fazer nosso coração arder, a esperança voltar, a alegria retornar. Jesus, conversando com seus discípulos, desesperançados, nada mais fez do que relembrar tudo aquilo que a palavra de Deus, no Velho Testamento, na lei de Moisés, nos profetas, estava falando a respeito do Cristo. Hoje não é diferente. Quando estamos animando o irmão que está rumo a Emaús, ou mesmo quando alguém está nos animando, não vamos usar nada humano, não vamos usar psicologia, ajuda, mas não vamos usar nenhum tipo de sabedoria humana. Nós vamos basicamente voltar às Escrituras e relembrar para o irmão, para a irmã, às vezes somos nós que precisamos ser relembrados da ação de Deus, do poder de Deus, do que Ele fez no passado e é poderoso para fazer hoje, assim, nas nossas vidas. Sabe, as Escrituras, nós conhecemos, nós lemos, mas quantas vezes, nos momentos de dificuldade, nós esquecemos das verdades de Deus, e por isso ela precisa sempre estar sendo relembrada, seja através de uma leitura, ou quando estamos muito desanimados, alguém precisa ler para nós, relembrar para nós, para que essa Escritura possa nos corrigir, nos ensinar, nos trazer de volta para o bom caminho. Lição número 4. Há uma parte na volta do caminho de Emaús que cabe a nós. Quando estava próximo de Emaús, na entrada, Jesus faz menção de que vai para um outro lugar. Se os discípulos tivessem deixado ele ir, teriam perdido essa oportunidade. Eles perceberam e eles falaram: Senhor, fica conosco. O texto diz que eles constrangeram, insistiram com Jesus para que Jesus ficasse com eles. É isso que nós, quando estivermos passando por momentos difíceis e Jesus vier até nós, seja através de uma circunstância, seja através de um texto da palavra de Deus, seja através de um discípulo dele, não vamos jogar fora, não vamos rejeitar, vamos dizer: fica comigo porque eu estou precisando. O caminho de Emaús, quando nós estamos percorrendo esse caminho de falta de fé, de decepção, de incredulidade, há uma parte nossa, que é reconhecer que sempre precisamos do Senhor. Sempre estamos carentes do cuidado de Deus. E quando um irmão, uma irmã, um verdadeiro anjo enviado por Deus para nos tirar do caminho de Emaús, a nossa parte é aceitar que nós precisamos. A quinta e última lição que eu gostaria de tirar desse texto de hoje é que o caminho de Emaús é um caminho que nós precisamos ficar, todos nós ficaremos, todos nós passaremos alguns momentos, mas é um caminho que precisamos ficar pouco tempo. Logo que reconheceram Jesus, eles não ficaram mais em Emaús. Eles voltaram para Jerusalém para saber o que lá tinha acontecido. Alguma coisa grandiosa assim estava acontecendo. Se ficasse, pode ser que eles pensassem: foi uma miragem, foi apenas uma visão. Mas chegando lá, a sua fé foi confirmada pelos demais discípulos, quando falaram: sim, o Senhor ressuscitou. Assim, quando alguém chega em nós
e nos coloca de volta à palavra. A nossa parte é voltar à palavra de Deus, é voltar ao estudo, à leitura, à meditação. Às vezes estamos afastados dos irmãos na fé, é hora de voltar, é hora de aceitar uma visita, é hora de aceitar um café, é hora de voltar às reuniões normais com a Irmandade. Porque o caminho de Emaús é um caminho perigoso, se nós não tomamos uma parte que é nossa, que é a parte da humildade e da volta. Qual a conclusão que eu gostaria de tirar nesta manhã de quarta-feira? Meu irmão, minha irmã, teremos nossos momentos de falta de fé, de desesperança. Sim, eu já tive muitos. Com certeza você que está me assistindo, ou já teve, ou talvez está passando hoje, e se não está passando, um dia pode ser, provavelmente passará. Nesses momentos, vamos lembrar, Jesus ressuscitou, está vivo, cuidando de cada um dos seus seguidores, e certamente Ele sempre estará presente em todos os momentos, especialmente nos momentos de dificuldade. Assim que voltamos à palavra do Senhor, assim que aceitamos o cuidado da família de Deus, vamos declarar: Senhor, fica conosco. Senhor, preciso do Senhor. Senhor, eu estou num momento de falta de fé. E por isso eu estou aqui, precisando do seu cuidado, do seu amor, precisando ser reanimado pela sua palavra. Certamente Ele ficará, pois Ele é poderoso, mas também é amoroso. Ele quer cuidar de cada um de nós em todos os momentos de nossas vidas, mas de maneira especial, nos momentos em que nós estivemos passando por uma situação que nos leve a Emaús, o caminho da desesperança. Se você está vivendo momentos no caminho de Emaús, o Senhor irá ao seu encontro. Talvez esse vídeo seja uma maneira que o Senhor está indo ao seu encontro. Talvez um irmão esteja indo ao seu encontro, te ligando, te mandando uma mensagem, no WhatsApp. Aceite o momento que você está vivendo. Aceite como um cuidado especial do Senhor. E volte para Jerusalém. Volte para o caminho da fé. Talvez seja esse o momento. Se você está vivendo rumo a Emaús, volte. Ligue para aquele irmão, para aquela pessoa que talvez já te deu um toque, já está tentando te animar, e talvez você ainda está curtindo aquela dúvida, aquela desesperança. É momento de voltar. Porque, como eu sempre digo, o Senhor está sempre de braços abertos para nos acolher quando nos voltamos para Ele. Se você deseja ter essa mensagem por escrito, entre no portal da Igreja de Cristo, igrejadecristo.net. Lá tem várias mensagens de diversos irmãos e algumas mensagens minhas, e faça pesquisa, O Caminho de Emaús, e você terá essa mensagem que você poderá imprimir, compartilhar à vontade. Que nesta quarta-feira, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, onde você estiver, seja uma fé vibrante, seja trilhando o caminho de Emaús. Todos nós podemos nos aproximar ainda mais do Senhor. Que nesta quarta-feira você tenha um dia abençoado, cada vez mais próximo daquele que te ama, e te ama tanto, que morreu na cruz por mim e por você. Que Deus te abençoe.